Olá pessoal, tudo bem? E então, agora nós vamos discorrer a respeito de um aspecto extremamente importante dentro das principais dúvidas relacionadas ao diagnóstico, elaboração de plano de tratamento e execução, né, de procedimentos ortocirúrgicos relacionados à cirurgia ortognática. De uma maneira geral, esse diagnóstico ele é feito com o paciente em algumas vistas. Dentre essas principais vistas, né, nós temos a vista frontal, onde nós avaliamos principalmente aspectos relacionados a assimetrias, e a vista lateral, né, que está relacionado a padrões genéticos que são determinados, ok? Então, parafraseando aqui, o professor Leopoldino Capellosi, em 2004, em relação aos padrões faciais que são determinados geneticamente. Agradeço aqui esses slides que foram cedidos pelo professor Dr. Anderson Capistrano, ortodontista, em Recife, né, para nós discorrermos a respeito dessa vista lateral. Né? Então, erroneamente, as pessoas tentam simplificar, colocando aspectos relacionados ao fato do paciente ser um paciente classe 2, um paciente classe 3, né? Quando na verdade a coisa não é tão simples como se tenta, né, diagnosticar nessa vista lateral. Bom, então nós vamos esquecer a classe do paciente, porque classe 1, 2 e 3 é um aspecto importante, mas está relacionado à relação dentária, ou seja, como os dentes se relacionam, os dentes superiores em relação aos dentes inferiores, especialmente, né, os dentes caninos, os dentes premolares e dentes molares. Mas, em relação ao padrão facial, a coisa é um pouco mais complexa e um pouco mais dinâmica. De uma maneira geral, nós podemos observar aqui o padrão facial tipo 1, que nada tem a ver em relação à classe 1. Né? A classe 1 é a maneira através da qual os dentes se relacionam. O paciente pode ter um padrão 1 e não ser classe 1. Ele pode ter um padrão facial 1 e ser classe 2 ou classe 3. Né? Então, de uma maneira geral, o paciente denominado de padrão 1, ele possui um perfil facial numa vista lateral reto, onde existe uma coincidência entre o lábio superior, o lábio inferior e a ponta do queixo. Essa coincidência ou quase coincidência e a relação dessas três estruturas em relação à testa, à região frontal do paciente, coloca o paciente com um padrão denominado de padrão 1. Então, esse padrão 1, ele é o objetivo a ser alcançado dentro da cirurgia ortognática, numa avaliação lateral, pessoal. Nós não estamos falando aí uma avaliação submentovértice, numa avaliação frontal, uma avaliação lateral. Partindo do padrão 1, nós vamos ter dismorfias craniofaciais relacionadas ao que nós denominamos de padrão 2, padrão 3, face longa e face curta. Então vamos ver aqui rapidamente o que vem a ser cada um desses padrões faciais, né? Como nós já falamos, o padrão 1, recapitulando, uma coincidência entre o ponto labial superior, o labial inferior e o ponto do pogônio mole. E essas três estruturas relacionadas, né, de forma equidistante, com uma distância de aproximadamente 9, enfim, 10 milímetros, alguns poucos centímetros da glabela. E alguns poucos milímetros até 1 centímetro, né, pessoal? E a relação dos incisivos, né, em relação também à região frontal. O paciente que é padrão facial 2, ele possui uma série de características, cuja característica que principalmente nos chama a atenção seria um hipodesenvolvimento mandibular, ou seja, nós avaliamos o paciente e ele possui várias alterações, mas a alteração
primordial deste paciente é tão somente, né, o hipodesenvolvimento mandibular, a mandíbula pequena. Né? E, consequentemente, isso vai fazer com que a ponta do queixo e o lábio inferior fiquem retraídos em relação ao lábio superior. Nós temos aqui o paciente padrão 3. Né? O paciente padrão 3 é aquele que possui vários aspectos relacionados a dismorfias craniofaciais, porém o que nos chama mais atenção é especialmente um crescimento excessivo no sentido antero-posterior da mandíbula, ou seja, é o paciente prognata, é o paciente que tem a mandíbula grande, ok? Nesses pacientes, o ponto do pogônio, do mento, do lábio inferior estão posicionados excessivamente à frente do ponto do lábio superior. Aqui nós temos o paciente que é caracterizado como padrão face longa, padrão facial face longa, cuja principal característica é justamente um aumento excessivo, especialmente do terço inferior da face. Então, nós podemos observar que a mandíbula deste paciente ela é alta, porque ela cresceu para frente e para baixo. E esse crescimento excessivo vertical para baixo faz com que o terço inferior da face desse paciente seja excessivamente longo, excessivamente alto em relação ao terço médio e o terço superior da face. E nós temos o paciente que é considerado face curta, que é justamente o oposto do paciente face longa. Não é? É um paciente cujo crescimento da mandíbula foi para frente e para cima, encurtando o terço inferior da face e tornando esse terço inferior pequeno em relação ao terço médio e o terço superior. Né? Só ressaltando aqui que esses terços, principalmente o terço médio e o terço inferior, eles devem ser coincidentes. Não é? Então, este paciente de face curta, padrão facial face curta, ele tende a ter a ponta do queixo, a ponta do pogônio, excessivamente posicionado anteriormente em relação aos lábios superior e lábio inferior. Ok? Então, isso é basicamente um plantão tira dúvidas de hoje, para nós deixarmos de falar de forma tão simplória, paciente classe 1, 2 ou 3, que pouco está relacionado em relação ao diagnóstico do padrão facial, e sim a maneira como os dentes se encontram. Né? Então, nós saímos dessa caixa, vamos ver o paciente, saímos dessa caixa aqui, do interior dessa caixa, que é a cavidade oral do paciente, e vamos para fora, né? Para uma posição onde nós temos uma vista do padrão facial do paciente, de vários padrões faciais que o paciente pode ter, independente da classe de oclusão dentária. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até breve.